Welcome to the Harry Club. And don't forget to subscribe. Respire fundo e permita que o ritmo do mundo fique mais distante por alguns instantes, porque agora o que importa é apenas essa presença silenciosa que se forma diante de você. Um corpo masculino real, forte sem precisar provar nada, marcado pelo tempo, pela rotina, pela vida vivida com intensidade e calma ao mesmo tempo. Um corpo que não foi moldado para agradar padrões artificiais, mas que existe em sua forma mais honesta, onde os pelos não escondem, revelam, desenhando caminhos naturais sobre o peito, os braços, o abdômen, como se cada fio fosse uma extensão da própria identidade, uma assinatura silenciosa da masculinidade que não pede permissão para existir, porque o verdadeiro magnetismo não está no excesso, não está na pressa, não está na tentativa de impressionar, mas na segurança tranquila de quem se sente confortável na própria pele. E é exatamente essa naturalidade que prende o olhar, que desacelera a respiração, que cria uma conexão quase instintiva. Difícil de explicar em palavras, mas fácil de sentir no corpo, na forma como a presença ocupa o espaço sem esforço, como o silêncio se torna pesado e ao mesmo tempo acolhedor, como a simples respiração se transforma em um gesto carregado de significado. Porque existe algo profundamente hipnótico na maneira como o homem que se aceita se move, como ele se posiciona, como ele não precisa esconder o peito peludo, nem domar os traços naturais do corpo, nem suavizar o que é bruto por natureza, pois o bruto aqui não é agressivo, é verdadeiro, é quente, é humano. É essa textura viva que transforma o comum em fascinante, que faz o olhar percorrer lentamente cada detalhe. Não por curiosidade vazia, mas por reconhecimento, como se algo antigo fosse despertado, algo que lembra que o masculino não nasceu polido, nasceu orgânico, nasceu forte, nasceu sensível e firme ao mesmo tempo, nasceu com peso, com presença, com cheiro e realidade. E nesse instante prolongado, onde nada precisa acontecer, além de sentir, o tempo parece desacelerar ainda mais, criando espaço para perceber que a sensualidade mais intensa não está no que se mostra demais, mas no que se sustenta, no que permanece, no que não se apressa em ser consumido, porque há uma beleza silenciosa em observar um corpo que carrega marcas, pelos, curvas naturais e imperfeições reais. Uma beleza que não se esgota rapidamente, que não depende de ângulos perfeitos ou iluminação artificial, mas que cresce quanto mais se observa, quanto mais se respira junto, quanto mais se permite ficar. E é exatamente essa permanência que diferencia o desejo superficial da admiração profunda. Pois quando o homem se apresenta como é, sem máscaras, sem filtros, sem tentar suavizar sua natureza, ele não apenas ocupa o espaço, ele cria a atmosfera, ele muda o ritmo do ambiente. Ele convida o outro a relaxar, a baixar a guarda, a sentir sem culpa, sem pressa, sem necessidade de justificar o que sente, porque o corpo masculino natural, com seus pelos, sua densidade, sua força contida, comunica algo que palavras nunca alcançam totalmente. Comunica segurança, presença, maturidade e uma sensualidade que não grita, mas vibra em baixa frequência, constante, envolvente, quase meditativa, como um som grave que se sente mais no peito do que nos ouvidos, e nesse estado de imersão lenta, cada detalhe ganha importância. O movimento mínimo dos ombros ao respirar, a forma como o peito se expande, o peso do corpo apoiado com firmeza, a quietude que carrega energia, e tudo isso cria uma narrativa silenciosa que não precisa de enredo explícito, porque a própria existência daquele corpo já é uma história completa, uma história de aceitação, de resistência aos padrões descartáveis, de retorno ao que é essencial, ao que é natural, ao que não precisa ser explicado para ser sentido. E enquanto essa presença permanece, fica claro que a verdadeira força não está em dominar, mas em sustentar, não está em provar, mas em existir plenamente, não está em se esconder atrás de imagens fabricadas.
mas em permitir que o corpo fale por si, com seus pelos, suas marcas, sua textura viva. E é nesse ponto que o olhar deixa de ser apenas observador e se torna participante. Porque sentir essa masculinidade real desperta algo interno, algo que convida à introspecção, à desaceleração, ao reconhecimento de que o belo pode ser simples, que o atraente pode ser honesto, que o desejável pode ser calmo. E quando tudo isso se junta em um único momento prolongado, sem cortes bruscos, sem distrações externas, o que surge não é apenas admiração estética, mas uma conexão silenciosa, profunda, quase primitiva, que lembra que o corpo masculino natural, peludo, forte e tranquilo, não é uma tendência passageira, mas uma expressão atemporal do que sempre foi fascinante, do que sempre chamou atenção, do que sempre teve poder de presença, e permanecer nesse estado, respirando junto, sentindo junto, observando sem pressa, é mais do que assistir a um vídeo, é entrar num espaço onde o tempo abranda, onde o corpo é celebrado como ele é, onde a masculinidade não precisa ser reinventada, apenas reconhecida, aceita e sentida em sua forma mais pura, crua e profundamente humana. Há algo que acontece quando você para de lutar contra quem você é, quando deixa o corpo existir como ele é, quando entende que não precisa parar, esconder ou suavizar nada para ser aceito. O peito peludo não é excesso, é presença. É sinal de vida pulsando perto da superfície da pele. Cada fio acompanha o ritmo da respiração, sobe e desce com calma, como se o próprio corpo estivesse falando sem palavras. O mundo ensinou que o natural deveria ser domado, que o masculino deveria ser controlado. Mas aqui, a regra é outra. Aqui, o que é cru é valorizado. O que é verdadeiro é respeitado. Observe o corpo masculino quando ele está relaxado. O peso natural dos ombros, a firmeza silenciosa do tronco. A textura dos pelos cobrindo o peito, o abdômen ou braços. Não há pressa, não há pose, só existência. Essa é a força que poucos entendem. Não a força do impacto, mas a força da estabilidade, da presença que ocupa o espaço sem precisar se anunciar. O Harry Club nasce exatamente desse ponto, do homem que não pede permissão para ser quem é, do corpo que carrega marcas pelos história, do olhar que não precisa provar nada. Respire fundo novamente, sinta como a imagem se forma na sua mente. Um homem inteiro, seguro, natural, peludo, real. Existe algo profundamente íntimo nisso. Porque o corpo masculino, quando não está performando, revela calma. E a calma é magnética. Ela puxa o olhar. Ela prende a atenção. Ela cria conexão. Aqui o toque é sugerido, nunca forçado. O olhar permanece um segundo a mais. A respiração desacelera. O tempo se curva. Cada pelo conta uma história silenciosa. De maturidade. De energia. De identidade. Nada ali é acidente. Tudo faz parte. E talvez seja isso que incomoda tanto lá fora, porque o homem natural não se explica, ele simplesmente é. E quando você aceita isso, quando para de se esconder, quando deixa o corpo existir com orgulho silencioso, algo muda, você não precisa ser visto, você passa a ser sentido. E essa sensação é impossível de ignorar. Respire fundo novamente.